Santo Alberto, inspire-se. Numa época de turbulências e desafios à fé, a vida de Santo Alberto brilha como um farol de obediência, coragem e amor à Igreja. Este grande patriarca de Jerusalém, homem de oração e conciliador, ensina-nos como a santidade se constrói na fidelidade aos pequenos deveres e na entrega total à vontade de Deus. Prepare-se para se emocionar com esta história de fé que atravessou séculos e continua a falar ao nosso coração. No dia 8 de abril, a Igreja celebra Santo Alberto, que passou a Igreja triunfante em 1214. Santo Alberto, um dos mais eminentes patriarcas de Jerusalém, era natural da Itália, descendente de uma nobre família do Ducado de Parma. Jovem ainda, e com a preocupação de salvar a inocência, fez-se religioso e entrou para o convento dos cônegos de Santo Agostinho, em Mortara, os quais, depois de alguns anos, o elegeram prior da comunidade religiosa. Passados 3 anos, foi indicado para bispo de Bobbio. A modéstia e humildade, porém, não lhe permitiram aceitar esta dignidade. Poucos anos se passaram, e a vontade do Papa Lúcio III prevaleceu, nomeando-o bispo de Vercelli. Durante o espaço de 20 anos, Alberto administrou aquela diocese. Rigoroso contra si próprio, era condescendente para com os subordinados. Incansável no cumprimento dos deveres, era dedicado às obras de penitência, oração e caridade. Espírito muito conciliador, Alberto era o indicado para servir de árbitro em questões de litígio. Assim, o imperador Frederico Barbarossa valeu-se de seus bons serviços junto à Sé Apostólica em Roma. Devido à sua intervenção, cessou uma antiga inimizade entre as cidades de Parma e Piacenza. A fama de sua santidade tinha chegado até a Síria. Quando vagou a Sé Patriarcal de Jerusalém, o clero daquela cidade concentrou os votos em Alberto, para sucessor do patriarca falecido. O Papa Inocêncio III não só aprovou esta eleição, mas ainda insistiu com o eleito para que a aceitasse, fazendo-lhe ver que as condições em que se achava a Terra Santa requeriam um braço forte, se não se preferisse o desaparecimento do cristianismo, diante da pressão fortíssima do maometismo. Alberto, obediente à voz do Santo Pontífice, entregou a administração da diocese a um sucessor, apresentou-se ao Papa, e de Roma foi para a Palestina. Estando Jerusalém, sob o domínio dos sarracenos, o bispo da metrópole fixou residência em Acre. Antes de mais nada, procurou conhecer bem a situação da Igreja naquele país. Com orações e jejum, pediu a luz do alto para acertar com os meios de socorrer a cristandade em suas necessidades. Deus iluminou-o e abençoou-lhe os trabalhos de um modo palpável. Grande número daqueles que tinham abandonado a fé voltaram ao seio da Igreja, e outros transviados no caminho do pecado e do vício converteram-se contritos. A palavra, mas antes de tudo a santidade do bispo, fizeram com que gozasse do maior prestígio, não só entre os cristãos, mas ainda entre os inimigos da cruz, os sarracenos. O que muito concorreu para que a situação da Igreja se tornasse bem mais tolerável. Além dos trabalhos pastorais, incumbiu-se Alberto da redação de uma regra da Ordem do Carmo. Os carmelitas eram eremitas que moravam no Monte Carmelo. Tinham por padroeiro o profeta Elias, que com os discípulos habitara no mesmo lugar. A regra que Alberto lhes deu é um documento de sabedoria e prudência. Desde aquela época, a ordem começou a tomar grande incremento. 8 anos durou o patriarcado de Alberto na Palestina. Estimado por todos, surgiu-lhe um inimigo, na pessoa de um malfeitor, natural de Caluso, em Piemonte. Alberto, vendo o mau procedimento daquele homem, tinha por diversas vezes, por meios persuasivos, procurado afastá-lo da senda do crime. Mas em vez de se emendar, a vida tornou-se-lhe cada vez mais escandalosa, chegando afinal ao ponto de merecer a pena de excomunhão, com que o patriarca o ameaçou. Exasperado com a justa energia do prelado, jurou tirar desforra. Na festa da exaltação da Santa Cruz, quando o patriarca, rodeado de muitos representantes do clero, exercia as altas funções de oficiante do culto religioso, o criminoso penetrou no recinto sagrado e apunhalou-o.
Alberto morreu quase instantaneamente, pranteado pelos fiéis, que o veneravam como santo. Reflexões. O exemplo de Santo Alberto ensina-nos como devemos santificar os primeiros momentos do dia. Com a oração nos lábios, saudava a luz do novo dia, convencido de que nada de bom este podia trazer-lhe, senão que Deus o houvesse abençoado. Ao acordares, aconselha São Boaventura, oferece ao Senhor as primícias dos teus pensamentos e afetos. Muita coisa depende desta oferta matutina. O demônio disputa para si estes momentos preciosos, sabendo muito bem que deles e do modo de passá-los depende o dia todo. A oração da manhã é coisa que ninguém deve dispensar. Ninguém venha a dizer que lhe falta tempo para rezar. Tendo tempo para as refeições, para as conversações e para os divertimentos, não se deve dizer que, para rezar, tempo nenhum sobra. Quanto maior for o trabalho, quanto mais pesada a responsabilidade, tanto mais precisamos da graça divina. Fiquemos certos de uma coisa: sem a graça de Deus nada faremos. Sem sua bênção, o nosso trabalho nada vale. Em tudo e para tudo, precisamos da assistência divina. Antes do sol nascer vos agradecerei, Senhor. Ao amanhecer dou-vos louvor. Sabedoria 16:28. Santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje. Na Tunísia, a festa de São Januário, mártir, e das santas Máxima e Macária, mártires. Em Cartago, a memória de Santa Concessa, mártir. Em Corinto, o bispo Dionísio, contemporâneo do Papa Sotero. Era homem de preparo teológico extraordinário e grande orador. Santo Alberto, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que destes a Santo Alberto a graça de unir a sabedoria à santidade, concedei-nos, por sua intercessão, a firmeza na fé e o zelo pela salvação das almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.